Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E hoje eu tinha preparado um papo para a gente falar de coisas boas que estão acontecendo aqui na nossa vizinhança, especificamente com o Chile, onde o povo chileno está nos mandando mensagens de esperanças em meio a tantas coisas complicadas que a gente vê, né? Mas aí eu fui surpreendido e, por incrível que pareça, eu ainda me surpreendo com o fato de me surpreender com imagens, com cenas que são produzidas pelo presidente da República e as pessoas que estão no seu entorno. E mais ainda, com a participação do ex-ministro Pazuello no meio dessa história toda. Essa gente não tem medo da lei, não. Essa gente, eles gostam de debochar sobre as pessoas mais frágeis, quem está perdendo pessoas na família. O que essas figuras são? São criminosos? São psicopatas? São desalmados? São inumanos? São bichos? O que são essas pessoas? A gente vai analisar essas situações hoje aqui no nosso papo. Se você está chegando agora, antes de mais nada, está nos conhecendo, se inscreva aqui também, assista os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar interessante, achar bacana, convide outras pessoas para virem para cá também. Mande seu joinha, porque é muito importante para a gente chegar a outras pessoas, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu vou falar do que aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro e das possíveis repercussões, como é que a gente tem que ler esses episódios, mas eu quero trazer também algumas mensagens aqui que contrastam com isso tudo que a gente está vivenciando aqui. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que manifestam assim, alguma desesperança. Mas eu quero dizer para vocês que têm esse sentimento que, olha, a gente tem que resistir, a gente não pode baixar a guarda jamais, porque os povos que resistem, eles conseguem um dia terem algum tipo de redenção. E a gente pode fazer isso também, e a gente pode estar vivendo um momento aqui no nosso país, onde a gente esteja vendo tantas aberrações, que isso de repente vai servir como exemplo de tudo aquilo que a gente nunca mais deve permitir de voltar ao nosso país, sobretudo conduzir o poder da nossa nação. Bom, mas vamos falar aqui do que aconteceu no Chile, porque é possível muitas coisas se modificarem a partir desse tipo de situação. Aqui no Brasil nós não estamos vendo nenhum tipo de cobertura mais elástica sobre isso que aconteceu, porque não interessa. Os grandes veículos de comunicação do Brasil, eles funcionam alinhados com os grandes veículos de comunicação no Chile. E no Chile, os grandes veículos de comunicação estão a serviço lá do grande poder econômico. E no Brasil não é diferente. Por isso que nós não assistimos a algumas cenas, nós não somos informados da realidade que está se dando lá. Em primeiro lugar, vamos recordar que no Chile, a partir do dia 11 de setembro de 1973, eles enfrentaram lá uma ditadura. Eles tiveram a implementação de uma ditadura. Um general que promoveu o assassinato, ou esteve em conluio ali com o assassinato do ex-presidente Allende, que foi assassinado por ser um presidente que estava propondo algumas pautas sociais de alcance muito amplo no Chile, enfim. E a chegada desses militares ao poder não foi apenas uma situação que visou alternar o poder, mas visou também assaltar direitos sociais do povo chileno, roubar o povo chileno, no nosso português claro, né? E favorecer grupos transnacionais, grupos específicos ligados à exploração de minérios no Chile, enfim, tudo com o suporte do governo americano e com o suporte das agências de inteligências dos Estados Unidos no Chile. Muitas pessoas de outras nacionalidades foram atuar no Chile para ajudar a assaltarem o povo chileno. Dentre eles, o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, que foi um Chicago boy que ajudou a fazer tudo aquilo que desgraçou, assaltou direitos sociais do Chile. Para vocês terem uma ideia, a educação, que era em grande parte pública no Chile, foi totalmente privatizada. Hoje no Chile, a criança do berçário até a universidade tem que pagar, os pais têm que pagarem. A saúde, que era em grande parte pública, passou a ser totalmente privatizada. A previdência social, que era quase que integralmente pública, passou a ser integralmente privada. O transporte público no Chile é um dos mais caros da América Latina, aliás, o mais caro da América Latina. E quando chegou agora em novembro de 2019, quando eles aumentaram a tarifa, a juventude foi para as ruas e isso ganhou a adesão do povo chileno que estava cansado de tudo que estava vivenciando. O fato deles pagarem pela educação, pela saúde, pela previdência, fez com que muitos chilenos se endividassem. A maior parte do povo chileno está agarrada em banco. E os bancos vão gerando cada vez mais a ciranda financeira e, obviamente,
com o suporte dos grandes veículos de comunicação que sempre funcionaram como ferramentas de alienação e de conformação do povo chileno. Um país que teve quase 100 mil pessoas, ou mais de 100 mil pessoas, segundo as instituições de direitos humanos, que foram assassinadas, foram mortas, né? Foram sequestradas, padres, religiosos, professores, estudantes, intelectuais, escritores, jornalistas, militares, políticos, enfim, eles foram todos mortos, assassinados, todos os que discordavam, todos que reagiram de alguma maneira. Então, a sociedade ficou absolutamente dominada. E mesmo com tudo isso, quando chega agora em 2019, o povo chileno deu um não rotundo, deu um basta. Eles agora fizeram a sua Assembleia Nacional Constituinte e, para a gente ter uma ideia, dos 155 assentos lá na Assembleia Constituinte, 82 lugares são de mulheres, são de parlamentares mulheres, e 73 de parlamentares homens, o que por si só já é uma situação absolutamente transformadora numa sociedade extremamente conservadora. A direita montou uma chapa para conseguir fazer um bom número de assentos nessa Constituinte, mas se deram muito mal. A gente teve no Chile muitos lugares de jornalistas, de intelectuais, escritores independentes, ativistas políticos, ativistas sociais, e também tivemos ali o aumento de assentos de partidos de esquerda e de centro-esquerda. A direita não consegue sequer ter força para barrar qualquer tipo de mudança. Eles ficaram extremamente numa posição minoritária. Então eles vão ter que negociar muito. Nós vamos ter no Chile grandes manifestações dos meios de comunicação, tentando controlar mudanças estruturais no Chile, mas certamente isso não vai acontecer. Eles vão conseguir avançar para um outro modelo, para um outro tipo de situação. E uma das situações mais emblemáticas que eu gostaria de compartilhar com vocês foi o fato da prefeita de Santiago do Chile, a prefeitura mais importante, ter eleito, né, uma moça de 30 anos, uma engenheira, que é essa que está com cachecol aqui, chamado Iracy Hasler, né? E aí eu vou colocar só um trechinho para vocês verem ela falando, porque aqui no Brasil ninguém viu nada disso, né? Vamos pegar um trechinho dela aqui. Eu não querria que nenhuma autoridade gobierne en contra del pueblo. Y creo y espero que la nueva constitución, y ahí las y los constituyentes van a tener que dar ese debate con la población, con nuestros barrios, puedan definir, por ejemplo. Ela está muito rouca aqui, né? Porque vocês imaginam só a moça que fez campanha durante tantos dias e conseguiu se eleger. Aqui ela circulando pela cidade, né? Vamos lembrar que o Chile é um país que está com quase 50% da população toda vacinada, mas a gente percebe que eles mantêm bastante cuidados, né? Eles estão aqui com as máscaras e por aí vai. Diputadas constituyentes, todas parte de uma nova geração. E aí, gente, são mensagens inspiradoras para nós aqui. Muitos jovens chegaram até os postos de poder. Para a gente ter uma ideia, ali em Santiago, o número de cargos, né, da vereança são 10. Desse número, 8 são mulheres. E as 8 mulheres são de partidos de esquerda, Partido Socialista, Partido Comunista, enfim. De fato, a gente está diante aí de uma grande perspectiva de transformação. A Iracy, ela derrotou o candidato da direita na cidade de Santiago. No Chile, pela primeira vez, está havendo eleições para governadores das províncias, dos estados lá. A gente vai ter o segundo turno lá, mas a indicação é que aconteça uma coisa que nunca aconteceu. Os governadores eram eleitos pelo presidente da República e a gente pode ter no Chile governadores agora eleitos para a oposição, e as principais cidades do Chile também estão sendo governadas a partir dessa eleição por partidos de esquerda, enfim. Então, nós estamos diante aí de grandes perspectivas de transformação e aqui no Brasil a gente não vê nenhum debate nos grandes veículos de comunicação sobre isso. Eles escondem também o que está acontecendo na Colômbia. A Colômbia, gente, está passando por um processo de enfrentamento das mesmas pautas que os chilenos enfrentaram também. A educação, saúde, o saneamento básico, a previdência social e a reforma tributária,
que foi implementada lá, se tentou implementar, exatamente como o Paulo Guedes está fazendo aqui no nosso país. O Paulo Guedes funciona como esse agente, né? Esse agente a serviço dos grandes grupos internacionais para implementar no nosso país o roubo, no português claro, da nossa saúde, da nossa educação, das nossas riquezas, da nossa previdência, das nossas instituições de uma maneira geral. E na Colômbia eles estão reagindo, o povo está indo para a rua, mesmo durante a pandemia. Eles estão indo e o que está acontecendo lá, gente, é que a repressão ela está alcançando níveis absolutamente inaceitáveis para qualquer processo democrático, né? Mas a gente não vê isso aqui no Brasil. Essa matéria aqui é a matéria da Deutsche Welle, né? A televisão alemã. Agora, vocês imaginem se esse tipo de situação estivesse acontecendo na Venezuela. Como é que a gente teria o Jornal Nacional, Fantástico, fazendo matéria o tempo todo em relação a essas situações. Bom, agora a gente vai voltar a falar sobre esses temas aqui, mas fica aí que as coisas estão acontecendo no mundo. E aqui no Brasil, na contramão da história, a gente se depara com esse tipo de situação. O presidente da República hoje de manhã cedo, num passeio de moto, não se sabe que tipo de pretexto racional pode haver para um presidente, no meio da pandemia, promover esse tipo de situação insana, né? E funciona, de fato, como um desafio à CPI, do tipo, tá vendo? Eu pratico o crime e vocês não vão fazer nada. Eu pratico o crime e eu quero ver quem é que me tira daqui. É como aquelas imagens que a gente vê de traficantes, né? Em comunidades portando equipamentos bélicos, enfim, e com música, e debochando e achando que nada vai acontecer. Como vocês podem ver, gente, não tem ninguém com máscara, nada. Tá certo que quem maior parte é segurança, né? Esses homens aí que estão sempre atrás do Bolsonaro, ele gosta muito dessas situações, né? E aí, gente, o Bolsonaro, obviamente, juntou muita gente, isso aí foi propagandeado a semana toda aqui no Rio de Janeiro, e vieram pessoas de todos os cantos para essa aglomeração do Bolsonaro. E o que me surpreendeu foi o ministro Pazuello, que realmente desonra as Forças Armadas, né? Um homem que disse lá na CPI que sentia as mortes, as perdas do nosso país, ele não sente nada. Isso aqui a gente tem que chamar de cínico, né? Alguém que está preocupado, está sentindo a morte das pessoas, vai para uma aglomeração de um presidente que está sendo quase investigado agora, ainda não foi, porque ainda depende de outros caminhos, né? A gente vai falar deles também. Mas o que explica esse comportamento do Pazuello? Isso aqui é a matéria da CNN de agora mesmo. Ele foi para essa manifestação, o Bolsonaro deu o microfone para ele, eu acho que ele falou alguma coisa lá, acho que ele deu um salve lá. Olha lá. Ele vai, alô galera, todo feliz, sorridente, ninguém de máscara também. Gente, é uma humilhação, é uma empulhação, é uma sem-vergonhice, como diria meu avô, é um cinismo, gente, é um comportamento que a gente não consegue mais estabelecer, né? A gente está vendo esse tipo de situação aqui no Brasil, pessoas com problemas previdenciários, porque para além das mortes, nós vamos ter aqui um passivo de muita gente sequelada, gente que vai morrer mais tempo depois por conta da pandemia. E o Bolsonaro ele tem a sensação de impunidade, né? Sensação típica dos criminosos de uma maneira geral. Eu, quando fiz mestrado em Ciências Penais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das grandes interrogações que a gente tinha era se o criminoso ele se intimida com a lei. A minha conclusão particular é que não. O criminoso ele não tem medo da lei. Ele não leva em consideração se a pena tem 2 anos, 10 anos. Não está levando em consideração isso. Ele leva em consideração se ele vai ser apanhado. Porque se ele tem a certeza que ele vai ser apanhado, ele não comete o crime. O Bolsonaro está desafiando as instituições e a Constituição e as normas porque ele acha que não vai ser apanhado. E quando a gente vê o comportamento do Procurador-Geral da República, que fica chateadinho, né? A gente vê essa matéria aqui, onde ao invés de ele se movimentar contra o genocídio que está acontecendo no Brasil, a matéria diz aqui, Aras pede que colunista da Folha seja condenado por chamá-lo de poste geral da República.
O Procurador-Geral da República, o senhor não acha que tem nada para ser apurado no que nós estamos vendo aqui no nosso país? As mortes aqui, elas estão acontecendo só por conta do vírus, as representações estão chegando até o senhor, elas não surtem efeito, elas não são para iniciar absolutamente nada por conta do senhor, está tudo certo. A OAB ter feito uma representação com juristas, ter mais de 100 processos de impeachment para serem aprovados lá na Câmara Federal, isso tudo a Procuradoria-Geral da República não tem nada a ver, né? Não tem responsabilidade nenhuma. Então, gente, pelo menos é o que ele acha, né? Muitas pessoas serão responsabilizadas, inclusive o Procurador-Geral da República, por mais chateadinho que ele fique. Aqui quem está falando é um cidadão que conhece alguma coisa de direito também e que não se intimida com esse tipo de arrobo de personalidades que são pagas com dinheiro do povo brasileiro, que tem uma responsabilidade de proteger as instituições, proteger o povo brasileiro contra a insanidade, o crime e o genocídio. E a gente não está vendo nenhum sentido contrário dele, atuando contrariamente a isso até os dias de hoje. Então o Bolsonaro está se comportando com as suas pessoas que estão ao seu redor como esses criminosos em comunidade, como eu comentei com vocês, né, que acham que não vai acontecer nada. Mas as coisas estão evoluindo lentamente. Por enquanto, os grandes veículos de comunicação ainda não entraram no processo de mostrar exatamente o que está acontecendo, a responsabilidade do presidente, e por isso ele ainda consegue fazer algum tipo de aglomeração. Porque se as pessoas tivessem noção, como outros povos têm, do que acontece, da responsabilidade, as pessoas não estariam desafiando a ciência, a lei, a justiça, a Constituição Federal, debochando sobre as pessoas que perderam tantas pessoas no nosso país também, né? Gente, eu acho que isso não vai ficar assim, mas isso depende muito de todas as manifestações que a gente puder multiplicar por espaços como esse nosso aqui no nosso portal. E hoje espero ter dado mais uma contribuição nesse tema. Eu fico por aqui, gente. Vamos continuar em frente porque o Chile mostrou pra gente que é possível dar a volta por cima. Até o próximo encontro.